Quando a gente estava coletando os materiais para a realização dessa websérie, a gente acabou encontrando algumas fotos de ensaio da DDD 54 com o Sérgio Índica. E, inclusive, a formação que a gente estava, instrumental, não era a formação que a gente lembrava de tocar, que era geralmente eu tocando baixo e o Diogo tocando guitarra. Nessas fotos, eu estava tocando teclado e o Diogo estava tocando baixo. Daí era o Serginho na guitarra e o Johnny na bateria. E a gente... Tá, mas a gente tava ensaiando pra que isso aí? Eu perguntei pros guris, eles não lembravam também. Daí a gente até pensou, a gente acho que tava pensando em regravar algumas coisas, né? Desse repertório que a gente já havia feito no Rally em 2014. E ficou por isso. Então, recentemente, quando a gente tava fazendo algumas imagens pra websérie, a gente revisitou, então, o estúdio do Sérgio pela primeira vez desde que ele faleceu. E a gente teve, enfim, revisitou muitas memórias e teve uma surpresa de encontrar lá, então, um banner de um show que estava marcado para 2017. A gente já tinha feito o banner, tudo, mas infelizmente por motivos de saúde do Sérgio, né, a gente teve que adiar ele. E, enfim, foi um projeto que ficou pendente, mas que a forma que a gente conseguiu, de certa forma, prestar uma homenagem foi fazendo esse projeto, né? Tentando levar para as pessoas uma fração, né, da obra do Sérgio. Não tinha uma pessoa que não tocava uma guitarra que não tinha ouvido falar dos The Crazy Boys, que era a banda dele, que foi a primeira vez que eu ouvi falar no Sérgio e depois tive essa honra de tocar com ele, que para mim, musicalmente falando, foi uma das maiores honras, por isso, pela história dele, pelo que ele representou aqui na região, né? O Sérgio, ele é um compositor que ele é muito reconhecido como um excelente guitarrista e como guitarrista dos Crazy Boys, enfim, de outras bandas, mas o Sérgio é muito maior que isso. O Sérgio é talvez o maior compositor da nossa cidade, né? Tanto em termos de versatilidade, como mesmo quantidade de gêneros que enfim, compõe desde uma música de concerto, rock, trilha para filme, música popular, cancionista excelente. E nem todo mundo conhece esse lado do Sérgio, esses lados do Sérgio, né? Então a gente meio que sentia essa ânsia por né, mostrar isso para as pessoas. E, enfim, esse edital viabilizou isso e foi o pontapé que a gente precisava para botar tudo isso em prática. Então essa foi a forma que a gente encontrou de homenagear ele e continuar os projetos que ficaram pendentes. Que se ele estivesse aqui agora, ele estaria com a gente nesse projeto, a gente estaria fazendo um projeto juntos. Depois de um tempo já tocando com o Sérgio, ele sempre se mostrou esse multifaces, então dos trabalhos dele tinha algumas coisas que a DDD não necessariamente encaixava bem para a proposta, e eu já estava um pouco mais afim de me aprofundar na música instrumental, no jazz, e na DDD eu sinto que umas partes dessa música instrumental não cabia. E aí teve a oportunidade então de ter alguns encontros comigo e com o Sérgio, e a gente formou um duo, a gente trabalhou vários meses e compomos, rearranjamos algumas composições dele, pegamos algumas ideias minhas também e desenvolvemos. E esses novos projetos que surgiram foram sempre focados em duas guitarras. Então aquela ideia de dividir duas guitarras na DDD com o Sérgio é alguma coisa que foi natural, na verdade, nesse outro estágio, porque a gente já tinha esse entrosamento, essa amizade muito bonita, e ali a gente tinha um espaço para trabalhar duas guitarras. Então era bem legal a dinâmica que os ensaios tinham, a gente se encontrava com algumas metas, algumas músicas em mente para focar nisso, naquele ensaio, só que às vezes ia para outro lugar, porque a gente acabava descobrindo uma nova sequência, uma outra linha melódica, uma outra forma para a música. E os ensaios eram bem extensos, assim, a gente ficava horas, a gente não tinha
um prazo para fazer o ensaio. Eu chegava lá num determinado momento do dia e ficava. Às vezes era tarde da noite, eu estava lá ainda tocando. E às vezes, claro, muita conversa, muita história assim também, que é aprendizado. Ele me mostrava muitas coisas também que ele gostava de ouvir. E a gente se baseava e gravava e escutava, e daí na outra semana desenvolvia mais. Então foi um laboratório, assim, foi um laboratório para as composições e também para o aprendizado, assim, todas essas coisas que a gente foi testando e gravando e ouvindo depois. Foi um bom estudo também. E ficou algum projeto pendente? O Sérgio tinha uma vontade muito grande de tocar nos teatros, né? O 25 de Julho, por exemplo, era um lugar que ele adorava e às vezes tinha apresentação de outros grupos, orquestras e tal, e a gente, combinando ou não, se encontrava lá às vezes e sempre falava, ó, fazer um espetáculo aqui. Ele sempre tinha aquela coisa de apresentação, né? Aquela energia muito forte pro show. E a nossa ideia era, assim que esse duo tivesse um pouco mais firmado, como a gente estava muito na experimentação, muitas coisas ficaram também com ponta solta, né? O repertório a gente tinha de monte, mas não tinha, tipo, necessariamente uma estrutura específica, vamos tocar essa, depois aquela, e a estrutura é assim. Então, isso acabou ficando um pouco solto por causa dessa experimentação toda, e não teve tempo da gente concluir. Mas a ideia era fazer um show de lançamento e gravar as músicas, lançar e tal. Mas agora é o momento da gente fazer isso, né? Eu admirava muito o Índicar do palco, do ser humano que ele era, dos bate-papos informais, das piadas, das coisas que ele inventava. Então, para mim, falar do Sérgio é motivo também de emoção, de saudade, de valorização da nossa cultura local. Do pouco que eu tenho conhecimento do Sérgio como ser humano, como músico, como multi-instrumentista, é um legado bonito. É um legado essencialmente humano. Eu acho que a sociedade vai aproveitar a obra do Sérgio em todos os aspectos. Seja ele como músico, seja ele como ser humano, seja ele como um sonhador de uma época feliz. Eu acho que esse legado, ele deve permanecer na sociedade. Esse legado deve pertencer à sociedade. O meu interesse pela obra e minha preocupação com o legado do Sérgio começa bem antes da partida dele, né? Ainda quando eu estava estudando na UPF, em Passo Fundo, eu já pesquisava a obra dele de uma forma mais acadêmica, né? Cheguei a fazer um artigo sobre uma música dele do álbum Sonatas, né? Onde eu analisei a obra, e sempre houve um interesse da minha parte de pesquisar o compositor Sérgio Índica, né? Não só tocar. E esse edital acabou proporcionando que eu pudesse, de uma forma mais efetiva, né, contribuir para a perpetuação do legado do Sérgio. Eu gosto de pensar que ele está ouvindo. Eu até não sou um cara muito espiritual nesse sentido, mas algumas coisas me fazem pensar. E esse projeto me fez muito pensar nisso. Eu fico pensando, ele, pelo que a gente conversou, todas as ideias que a gente trocou, as referências que a gente tinha em comum, na época que a gente tocou junto, o que ele falava, eu escuto assim o trabalho que a gente está retomando agora, né? Desde o primeiro ensaio que a gente fez, assim, eu fico pensando, cara, ele ia gostar. Se ele está ouvindo, ele está gostando, assim. E eu acho que ele deve estar curtindo, a gente está mantendo esse trabalho vivo, mantendo o grupo unido, e de alguma forma ele está aqui conosco, junto, e como pelo trabalho, e eu sinto, é como se eu sentisse a presença dele, assim, junto conosco, assim, tocando junto com nós.
É como se eu fechasse o olho, eu consigo ver ele ali na minha frente, tocando. Como eu sou baterista, tinha uma visão privilegiada, né? Então, eu sinto isso. Eu acho que nós, por dever de ofício, eu acho que nós temos uma dívida de gratidão com o Sérgio. Nós, sociedade erechinense, temos uma dívida de gratidão com o Sérgio para agradecer o seu legado. E que esse legado possa se frutificar não somente na área estudantil, mas que possa penetrar nos corações de todos os músicos, de todos aqueles que lutaram por um mundo melhor e se empenharam e estudam, especialmente os músicos. A partida do Sérgio foi uma coisa que mexeu muito com a gente, né? Porque mais que um colega, toda a questão profissional, ele também, a gente era muito amigo, né? Eu já tinha uma estrada de maior tempo com ele do que os guris, mas os guris da banda também tiveram, nesse período de projetos, um contato bem intenso, assim, né? Então, se construiu uma amizade muito bonita ali. E, enfim, foi uma coisa que mexe com todo mundo, né? O último contato pessoal que eu tive com ele, se eu não me engano, foi quando ele tinha tido o primeiro derrame, mas se recuperou. E eu lembro que eu fui lá esperando ver um cara doente. O cara teve um derrame e não foi o que eu vi. Definitivamente não foi o que eu vi. Eu vi o Sérgio. Um cara que é aquele cara que tem um amor pela vida, que tá sempre feliz, que tá sempre contando piada. Sim, ele tava um pouco mais calmo, né? Falando um pouco mais devagar do que o normal. Mas eu lembro que ele já estava fazendo fisioterapia, né? Apertando ali a bolinha e falando, ó, já tô com a mão quase boa, logo eu já tô voltando a tocar. Então, assim, o Sérgio, aquela alegria de viver, ele não perdeu, eu acho que nunca perderia. Não poderia vir o que vier, tanto que veio e ele estava sempre pronto para pegar a guitarra e sair aí pelos bailes da vida. Cada encontro ou era uma frase de efeito, era uma brincadeira, ou do outro lado da rua você gritava. Ele descia a Itália. Vendo aquela figura descer a Itália, é uma coisa que vai ficar. Vai ficar, sobretudo, no coração dos fãs, né? E nos admiradores também, né? Então, urge recuperar a figura do Inticar e dar o devido valor ao seu legado. Tem gente com manha. Vidas apagadas no correr do mundo, bailes mal transados pelo alvorecer, noites sem dormir numa cena muda, mudando o pensar, os dias vão passando. Gritos para ouvintes de ouvidos surdos, no soar das horas no amanhecer, dando a saber aos casais se amando que o amor será tudo que já é. Tem gente com manha no sol da manhã, pisando e perde a razão, porque tanto falam nos bancos das salas, só vento e até lá desce uma aranha. Misteriosamente essa vida quebra, levando pro ar como a poeira todos bailarinos, todos os atores, restando apenas vendavais de fé. Lê-se nos jornais, em letras garrafais, de um país maior, de outra primavera, que acabou a era do grande teatro. Parabéns a todos, foram bons atores. Tem gente
parece uma aranha. Sala, só vento e a terra, lá cima.